A primeira análise para uma contratação é baseada na formação e na experiência. Usa-se o currículo. Então eu vou falar da formação, a educação, o que é e o que deveria ser. Você sabe, eu sou Jorge Valim e este é mais um vídeo onde eu falo da minha experiência para te ajudar a se preparar para o novo amanhã. Como educador você deve pensar, eu sou especialista, fiz diversos cursos, me preparei, fiz a minha parte. Como educando, você pensa, fiz diversos cursos, nas melhores escolas, fiz a minha parte. Legal. Nas empresas em que eu atuei, ou nos grupos em que participo, eu vejo os mesmos problemas. Ainda tem pessoas que, tendo concluído diversos cursos, têm dificuldade de compreender o seu papel no mercado. Para o que elas se prepararam? Não se sabe ainda. E quando elas entram, elas não se mostram preparadas, elas não se mostram capazes de atender às necessidades. Eu acho que isso acontece em função do sistema educacional não ser voltado para a vida cidadã, nem para a vida corporativa. Aparentemente, o objetivo de aluno é ter um diploma e do professor apresentar os conteúdos dentro do plano. Quando a gente analisa currículo, a gente vê que foram realizados cursos, formações que não apresentam um foco, um objetivo. Recentemente, em alguns grupos, vi pessoas corajosas que disseram: fiz esse curso, eu quero ser tal coisa. O que eu faço agora? É complicado. Mas vamos pensar um pouco. Qual o objetivo da educação? Formar cidadão? Formar espírito livre? Apresentar opções? Preparar para o mundo? Preparar para o mercado de trabalho? Eu acho que todas essas opções são verdadeiras. Precisamos apresentar opções para formar espíritos livres, cidadãos preparados para fazer um mundo melhor e para ter sucesso no mercado de trabalho. Tudo ao mesmo tempo. Mas como é que se faz isso? Em primeiro lugar, a gente precisa de profissional com formação eclética. É preciso atuar na formação dos educadores para que sejam capazes não somente na disciplina que ministram, mas também nas suas aplicações e interações. Basicamente, a gente tem que incutir nos instrutores a noção de que seu objetivo não é passar o conteúdo, não é cumprir o plano, mas fundamentar conceitos nos alunos. Vou dar um exemplo. Um dia eu aprendi que frações eram chamadas próprias quando o numerador era menor que o denominador, e impróprias quando acontecia o contrário. Não consegui entender isso, não consegui decorar isso. Muito tempo depois, quando eu fui ensinar meus alunos, eu ensinei uma outra coisa. Eu ensinei que fração era uma representação de uma quantidade menor que a unidade. Se fosse possível tirar qualquer unidade desse valor, então não teríamos uma fração, mas uma quantidade inteira com uma fração. É lógico que a explicação era acompanhada de figuras, exemplos, tudo mais. Eu acho que eles entenderam o conceito, não tiveram que decorar nada. Alguns professores se preocupam em fazer com que o aluno decore, para fazer um ping-pong. Qual a terceira lei de Newton? Quem descobriu o Brasil? Em que ano caiu o Muro de Berlim? Tem contexto? Não, e não importa. O aluno decora. Se ele acertou, tirou 10, é um gênio. Se errou, é 0, é burro. Isso acontece em todos os níveis. Quando eu era estudante de engenharia, professores de química falavam sobre balanceamento de equações, por exemplo, da mesma forma que tínhamos aprendido no ensino médio. Não se falava sobre corrosão, proteção catódica, são as aplicações que eu tive que aprender ao longo da minha vida com torres de telecomunicações. Ao meu ver, é preciso uma abordagem diferente. O educador tem que interagir com os alunos diretamente e não através de provas. Deve conhecer cada aluno, saber seus pontos positivos e negativos, no que ele é bom e no que ele é fraco. E principalmente, lembrando Vygotsky, deve conhecer a zona de conhecimento proximal de cada um. Isto é muito relevante. É indiscutível a necessidade de se apresentar o conteúdo mínimo para a formação dos indivíduos. Mas esse conteúdo pode ser elaborado de forma a manter o conteúdo geral mais relevante e menos conteúdo acessório. As disciplinas podem ser vendidas aos alunos a partir de uma apresentação clara e objetiva dos conteúdos. Dessa forma, além das disciplinas ordinárias, poderiam ser incluídas disciplinas eletivas com peso, quantidade e variedade suficientes para complementar a formação. Com essa abordagem, seria possível aprimorar o desempenho onde o aluno é mais capacitado, formando ótimos profissionais nessa área. Não prejudicar as demais áreas. Novamente, surge a necessidade de conhecer as zonas de conhecimento proximal de cada um.
A Base Nacional Comum Curricular permite essa adaptação, mas podemos cair no problema descrito nos primeiros passos, se não tivermos professores ecléticos. Temos ainda o problema mais difícil de todos, a armadilha que nos metemos por questões históricas e políticas. Tudo passou a ter um segundo sentido, em geral, pejorativo. Não existe mais o meio termo. Tudo é filtrado. Ao se fazer uma afirmação, dependendo de quem falou e de quem ouviu, pode chegar aos mais diversos significados. Isso se torna importante porque o professor, ao apresentar o assunto, pode ser interpretado por filtros, ou então o próprio professor pode estar passando informações por filtros. Em ambos os casos, o objetivo não será atingido. Agora, diga para você mesmo, educador ou educando, você concorda comigo? Se você é educador, certifique-se de que seu aluno compreendeu o conceito, que você teve um papel importante na formação daquele cidadão, ensinou a pensar, pesquisar, a evoluir. O sucesso dele foi parte por sua causa. Se você é aluno, busca sentido nos conteúdos. Nada é ensinado por acaso. Escolhe o seu caminho e vai.